Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Uma alegria estar aqui. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, que é um despertamento, uma proposta de despertar a igreja, conscientizar a igreja para uma verdade muito bíblica e muito fundamental para as igrejas locais. As igrejas que estão estabelecidas nas cidades. Eu estou chamando essa mensagem, o nome dela, o tema é Sua Igreja Local e Você, tudo a ver. Sua igreja local e você, tudo a ver. Eu sei que você está pensando que eu copiei do slogan da Globo, mas eu preferi roubar da Globo essa ideia e aplicar na igreja, porque é uma forma de nos despertar para essa verdade de que realmente nós não fomos chamados para viver uma vida independente da nossa igreja local. Nós fomos chamados para estar inseridos. Tanto é que o batismo nas águas nada mais é do que o batismo no corpo. Você é colocado dentro, é imergido. E uma vez que é colocado dentro, você se torna parte daquilo e aquilo se torna parte de você. E o texto que eu quero ler hoje com vocês, para a gente meditar, se encontra em Tessalonicenses. Paulo escreveu várias cartas para as igrejas que ele fundava e dava cobertura apostólica. E hoje nós vamos ler um pouco dessa carta para a igreja que ele escreveu, para a igreja que estava em Tessalônica, uma cidade onde essa igreja local estava estabelecida e plantada. 1 Tessalonicenses. Paulo escreveu duas cartas para essa igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 2. Acompanhe comigo aí. Diz assim a palavra do Senhor: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Queridos, eu fiquei impressionado quando a primeira vez que esse texto saltou da Bíblia e me pegou assim de uma forma impressionante sobre o que está realmente registrado nesse texto. O que Paulo está fazendo? Ele está fazendo um comentário, ele está elogiando, ele está aplaudindo, ele está mencionando áreas, aspectos, atitudes, comportamento, perfil de uma igreja local. Essa igreja na cidade de Tessalônica, composta por pessoas que entregaram a vida para Jesus, se tornou uma igreja referência, uma igreja modelo, uma igreja exemplar em todas as áreas. É incrível como Paulo começa a elogiar cada ponto daquela igreja.
comportamento dela, a atitude dela. Como, por exemplo, ele começa falando sobre a fé deles. Eles tinham uma fé que tinha resultados. A operosidade da vossa fé. Era uma igreja de fé. Era uma igreja que acreditava, uma igreja confiante. Ele falava também da abnegação do vosso amor. Era uma igreja amorosa. Ela amava a Deus, amava as pessoas de uma forma tão extraordinária que ela vivia uma vida abnegada, abnegar a si mesmo em prol do reino. Ele fala da firmeza da esperança deles. Ele fala da alegria. Era uma igreja alegre no Espírito Santo. Ele fala também dessa atitude que eles tinham de serem imitadores de Paulo, o seu líder, e de imitadores do próprio Senhor Jesus. Ou seja, era uma igreja que aprendeu a andar na verdade, a seguir Jesus de verdade. Ele diz assim: olha, vocês também têm recebido a palavra, vocês têm recebido, mesmo em meio à tribulação, vocês são um povo alegre. Vocês, mesmo passando tempos difíceis, vocês têm a alegria do Espírito Santo. E Paulo faz um comentário extraordinário. Ele diz: de sorte que vocês se tornaram modelo para todos os crentes. Gente, ele está dizendo, essa igreja, vocês são modelo. Era uma igreja tão contagiante, tão alegre, tão abnegada, tão amorosa. Estão vivendo um avivamento extraordinário, que era mais ou menos assim: você quer conhecer um crente de verdade? Você quer conhecer uma igreja de verdade? Você quer conhecer o que é um crente de fato? Você tem que ir para Tessalônica. Você tem que ir para Tessalônica, porque lá tem uma igreja de crente exemplar, de crente de verdade. Eu sempre falo que se fosse nos nossos dias, certamente essa igreja estava sendo aquela igreja visitada pelos pastores, pelos crentes, porque hoje, hoje o pessoal está voando em Bethel, está todo mundo indo lá ver o que está acontecendo em Bethel. Teve uma época que foi em Toronto, as pessoas vão para lá. Eu mesmo já viajei para lugares, para países, para conhecer, para ver o que está acontecendo numa igreja, porque aquela igreja se tornou o point, está na vanguarda. Certamente o aeroporto de Tessalônica estaria movimentado de gente viajando para conhecer uma igreja de verdade, crentes de verdade, composto por homens e mulheres que seguem de verdade a palavra de Deus. E ele ainda vai longe, ele diz assim: vocês se tornaram modelos para toda a Macedônia e Acaia. Quando você olha no mapa bíblico e você vê a região da Acaia, região da Macedônia, eram regiões com várias cidades, e aquela região foi impactada a partir e por causa daquela igreja local. Ele diz assim: olha, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, mas também na Acaia, e por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Ou seja, uma igreja com uma pegada missionária, uma pegada expansionista, uma igreja que tinha compromisso com os perdidos. Eles tinham um projeto missionário. Era uma igreja que o evangelho não ficou lá entre quatro paredes. Eles levaram o evangelho, e aquela igreja, a partir daquela igreja local, toda aquela região foi impactada pelo poder do evangelho. E ele fala: a partir de vós, repercutiu de vós, por causa de vocês, a palavra foi pregada e divulgada em toda parte. E Paulo termina essa parte, esse texto, dizendo: vocês são top, vocês são demais, vocês são extraordinários, a tal ponto que eu não tenho necessidade de acrescentar coisa alguma. Eu não tenho mais o que dizer para vocês. Eu não preciso falar: sejam mais santos, sejam mais amorosos, sejam mais alegres, sejam mais dedicados, sejam mais fiéis, porque vocês são top, vocês estão bom demais. Uau! Que igreja inspiradora, que igreja extraordinária. Agora, é interessante porque Paulo fundou outras igrejas em outras cidades também.
Igrejas que ele escreveu 4, várias cartas. Por exemplo, a igreja de Corinto, dizem os historiadores que ele escreveu 4. Temos 2 das epístolas que Paulo escreveu. Mas você vê as cartas que Paulo escreve para Corinto, para a cidade, para a igreja local da cidade de Corinto, dá às vezes até vergonha. Eu às vezes penso assim, tomara que nenhum descrente leia as cartas que Paulo mandou para a igreja de Corinto. Dá vergonha. Porque era uma igreja, é interessante, liderada pelo mesmo pastor, cobertura apostólica do mesmo apóstolo, mas era uma igreja, Paulo chama os crentes da igreja de Corinto de crente carnal. Vocês são carnais. Eu não posso nem ensinar coisa mais profunda para vocês, vocês são carnais. Vocês são infantis. Vocês são crentes. Paulo está lidando na carta com briga entre os crentes. Vocês estão brigando um com o outro, vocês estão levando um irmão perante um juiz, um tribunal de incrédulo. Será que não tem ninguém nessa igreja com sabedoria, inteligência, competência para julgar uma causa entre os crentes? Vocês têm que envergonhar o evangelho brigando na frente de juiz descrente. E Paulo fala com eles sobre várias coisas. A carta de Paulo aos Coríntios é impressionante. Ele fala que aquela igreja tem problema tão sério de imoralidade, que tem um caso de um rapaz daquela igreja que está tendo relações sexuais com a esposa do pai dele, com a madrasta dele. Ridículo! Uma igreja que Paulo escreve dizendo assim, que eu fiquei sabendo, Paulo diz que há imoralidade entre vocês, que nem mesmo entre os incrédulos está rolando. Os crentes de Corinto conseguiu ser mais imorais do que os não crentes. Era uma igreja complicada. Paulo fala com eles sobre a Santa Ceia, porque a Santa Ceia deles também, ele fala, a Santa Ceia de vocês não é para bênção, é para maldição, não é para a vida, é para a morte. É melhor que vocês nem celebrem a Santa Ceia. Está tudo errado, porque eles pensavam que Santa Ceia na igreja era o lugar para eles comerem, e aí tinha todo mundo trazia comida de casa, e os ricos ficavam separados comendo picanha, e os pobres, coitados, ficavam comendo ovo frito, e separado, divisão, né? É claro que a gente sabe que havia um contexto diferente na época da igreja primitiva, pelo menos os 100 anos de igreja primitiva, se praticava a Santa Ceia bem diferente de hoje. Eu costumo dizer que hoje é bem diferente. A igreja cresceu, e o pão foi diminuindo, que hoje só está um pedacinho assim, né? Eu sempre falo que é tão pequeno, que até para a gente pegar é complicado. Você pega ali, você fica aguardando, adorando, o irmão falando, ministrando, daqui a pouco, quando ele finalmente libera, podem comer o pão, que você vai ver, já esfarelou todinho o pão no dedo. Aí você só dá tempo de você lember mesmo, assim, dar uma lambida assim. O copo é tão pequeno, que o vinho parece que... Eu penso assim, meu Deus, mas por que tanto rateio, né? Por que é tão pouco? Compraram lá na nossa igreja, compraram uns copinhos, lá na 25 de março, uns copinhos bonitinhos, mas eles são tão pequenininhos que é perigoso até a gente engolir, né? O negócio. Cuidado quando você for tomar a Santa Ceia. Enfim, naquela época, se realmente tinha uma Santa Ceia, a gente vê nos filmes que Jesus, o pão era grande, tal, o vinho. Só que o que acontecia? A igreja de Corinto, ela extravasava. Eles, na Santa Ceia, eles tomavam, era vinho mesmo. Dom Bosco. Paulo tem que lidar com eles, porque eles saíam embriagados da Santa Ceia. Você já pensou? Se tu chegasse um domingo lá na igreja de Corinto, você ia encontrar os irmãos saindo do culto assim, ó. Paz do Senhor, irmão.
Hoje foi culto de ceia aqui. Até a próxima ceia. Por quê? Porque eles estão tudo errado. A ordem no culto, um profetizava, outro orava em línguas. Paulo tinha que corrigir. Pensa numa igreja complicada. Divisão. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí eu fico pensando, eu faço um paralelo, uma comparação entre a igreja de Tessalônica e a igreja da cidade de Corinto. E eu fico me perguntando, por que tanta diferença? Por que esse disparate? O mesmo pastor, mesmo Espírito Santo, mesma Bíblia. Por que tanta diferença? O que faz uma igreja local ser diferente da outra? Essa é a minha pergunta. E aí eu só tenho uma resposta para essa pergunta. O que faz uma igreja local ser tão diferente da outra? A resposta: as pessoas que congregam nelas. Simples. O que faz uma igreja local ser diferente da outra? As pessoas que congregam nela. Por isso que eu quero hoje fazer essa abordagem com você, porque nós temos que entender o seguinte: quanto mais cada pessoa que compõe uma igreja local souber o lugar da igreja local na sua vida, e o lugar da sua vida na igreja local, mais o reino de Deus ganha força naquela comunidade. Então, se nós queremos ser uma igreja que realmente faz diferença, nós temos que trabalhar algumas coisas, e entender isso é muito importante. A sua vida está amalgamada com a sua igreja local. Eu estou na igreja que eu frequento desde a minha conversão. Eu amo a minha igreja local. Eu visto a camisa da minha igreja local. Eu estou aliançado com a minha liderança. E eu acredito que eu tenho sido ajudado, influenciado pela a minha igreja local. E eu tenho ajudado e influenciado a minha igreja local. E a igreja local tem me ajudado. Ou seja, a minha história e a história da minha igreja local se misturam. Não tem como eu separar. Está amalgamado. Por isso o tema da mensagem: sua igreja local e você, tudo a ver. Não é um lugar que eu vou bater ponto. Então veja só, entenda isso. É muito importante não somente os membros compreenderem e saberem qual é o propósito da igreja local, mas também compreender e saberem qual é o propósito deles pertencerem à igreja local. Você não está por aqui por um acidente. Você não está aqui por um acaso. E é muito importante você entender que se você faz parte de uma igreja local, você vai, como crente, tem a liberdade de escolher uma igreja local. Qual que é? É essa aqui? Você sentou aí, você não pode ficar assim: não sei para onde eles vão, não sei qual o objetivo, não sei qual o propósito, não sei o que eu tenho a ver com isso aqui. Ninguém senta na poltrona de um avião, de um ônibus, sem primeiro checar o destino. Para onde está indo? Para onde ele vai, qual é a missão, qual é o propósito, qual é o rumo, qual é o norte. Então, nós temos que entender que a nossa vida e a vida da igreja se misturam. E saber por que eu pertenço a essa igreja, qual o propósito dessa igreja, onde ela vai me levar e aonde eu vou levá-la, é muito importante. O que muitos não sabem é que existe uma força, um poder, uma autoridade sem precedentes quando acontece esse alinhamento no relacionamento e na convivência das pessoas com a sua igreja local. Quanto mais isso é alinhado, quanto mais o meu propósito se alinha com o propósito da igreja, o propósito da igreja se alinha com o meu propósito, mais aquela igreja se torna poderosa, capaz de fazer coisas extraordinárias, de fazer realmente essa diferença que nós queremos fazer em 2019. Quanto mais eu me alinho com isso, mais aquela igreja tem condições de ser realmente relevante. Não podemos fazer ideia do que pode vir a acontecer quando pessoas certas estão atuando nos lugares certos, com a perspectiva e com a atitude
atitude certa dentro de uma igreja local. Eu olho para vocês e fico pensando o potencial de conquista, de realizações que existe aqui, se cada pessoa estiver no lugar certo. É incrível, né? Mas a Bíblia chama a igreja de corpo. E pensa numa coisa perfeita, é a anatomia do corpo. Cada coisa no seu devido lugar. Outro dia, a gente estava na mesa lá em casa conversando, e alguém falou assim: você já pensou se o nariz da gente fosse em outro lugar? Parece estranho demais, né? Quando a gente olha bem para o nariz parece uma coisa meio estranha, mas embeleza. Trouxe harmonia, fechou o repolho, deu um toque legal. Imagina se o nariz fosse aqui atrás do pescoço, sei lá, né? Então, tudo tem a ver. Você precisa estar no lugar certo, no corpo de Cristo, fazendo a coisa certa. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero é exatamente levar você a entender sobre isso aqui. Eu e minha igreja e eu. Eu e minha igreja e eu. Bom, eu acredito que todos nós, na maioria que está aqui, pode falar que essa igreja é a sua igreja, né? Se você não pode, eu sugiro que você pense mais um pouquinho sobre isso para definir, para você poder falar, ou esta ou qualquer outra aqui da cidade, mas você precisa chamar uma das igrejas desta cidade de a minha igreja e pular para dentro. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês dão amém aqui? Não é pecado não, né? Dar amém aqui não, né? Amém, glória a Deus. Então vamos estar juntos. Olha só, primeira coisa que eu quero que vocês entendam: a maneira como você enxerga a sua igreja local vai determinar que tipo de membro você vai ser. Mais que eu pesquiso, mais que eu estudo, eu estou convencido disso. A maneira como uma pessoa que congrega numa igreja local enxerga, vê qual é o conceito que ela tem da igreja local, determina que tipo de membro aquela pessoa vai ser. Como que você vê a sua igreja? Com que sua igreja parece para você? Qual é o conceito que você tem da sua igreja? Você sabe por que e para que essa igreja existe? Essas são perguntas fundamentais que determinam postura, comportamento, atitude, resposta, nível de envolvimento, de compromisso, de comportamento de uma pessoa. Porque é mais ou menos assim: se você vai andando na rua e vem alguém assim, de lá para cá, e você pensa, você imagina, você acha, você interpreta que aquilo é um ladrão, um assaltante. O jeito como você olha para aquela pessoa, a maneira como você enxerga, determina a sua atitude, altera o seu comportamento. Como você vê a igreja também. Qual é o conceito, a definição de igreja para você? Porque tem pessoas que veem igreja, sabe como algumas pessoas veem igreja? Apenas um lugar para buscar ajuda, apenas um lugar onde eu vou ser atendido, para ter suas necessidades espirituais, emocionais atendidas. Um lugar que eu vou para consumir, um lugar que eu vou para adquirir alguma coisa, para receber. Não é errado, mas se você só vê por esse ângulo, você vai ter com certeza um comportamento. Se você vê sua igreja local como você vê um supermercado, o que é um supermercado? Um lugar para abastecer. Você pega um carrinho de mão e sai pegando, um carrinho de supermercado, e sai pegando os itens, o feijão, o açúcar, o tempero, a carne, o frango. Você vai pondo, de repente vai lá no caixa, passa o cartão e leva para sua casa aquilo. Às vezes, alguns membros olham para a sua igreja apenas como um lugar para consumir, um supermercado, né? Que ele vai lá e ele pega da prateleira oração, discipulado, uma escolinha bíblica para o meu filho, uma pregação, uma coisa, põe no carrinho, vai lá atrás, passa o dízimo e vai embora. Mais ou menos assim.
Eu faço isso, né, toda semana com a minha esposa. Eu não sei porquê, mas até hoje eu acostumei a ir para o supermercado com a minha esposa. Não gosto de ir para o supermercado. A minha esposa eu gosto, né? Mas de fazer compra no supermercado, eu vou com ela. Aí, a gente vai lá fazer isso. Você sabe, outro dia eu estava pensando, sabe, eu não estou nem aí para esse supermercado. Se ele vai falir, se ele vai progredir, não tenho nem aí para o gerente desse supermercado. Se vai pegar fogo, se não vai, eu não estou nem aí. Eu vou lá, pego minhas coisas e vou embora. Eu não tenho compromisso nenhum, aliança nenhum. Eu não oro por aquele supermercado, eu não me envolvo com aquele supermercado, eu não faço nada para ele crescer, eu não contribuo com nada. É uma indiferença total da minha parte em relação a aquele supermercado. Algumas pessoas enxergam a igreja como um supermercado, e aí se comportam dessa forma. Outros enxergam a igreja como lugar de oportunidade. A pessoa vem, vou ser crente aqui, tem muita gente para me vender natura. Na época de eleição, o que tem de candidato querendo congregar na nossa igreja, você pode imaginar, lá em Santarém tem mais de 50 mil membros na nossa igreja. Em Boa Vista tem mais de 5 mil membros. Quando as pessoas chegam lá, falam, aqui tem uns votinhos para mim. Pastor, vou ficar aqui. Você sabe, ele congrega só durante a campanha eleitoral, depois vaza. Sabe aquelas pessoas, muitas vezes no final do culto, chegam, olha pastor, tudo bem, gostei da palavra. Já faz um mês que eu estou vindo aqui, eu estou pensando, né amor? Congregar aqui. Amém, fique à vontade, seja bem-vindo. Aí no final ele fala, pastor, eu prego. Eu também prego. Eu sei dançar, eu sei cantar, eu sei tocar. E ele está pensando assim, olha, que auditório maravilhoso para me atuar. E eu falo, amém, seja bem-vindo. Nós temos um trilho, uma escola, um processo. Por aqui que eu disse isso. No outro domingo, não aparece mais. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Pessoas que olham a igreja como um trampolim, como uma oportunidade, se tornam um crente oportunista. Quando olha a igreja como um supermercado, se torna um crente consumista. Ele olha para a igreja também como lugar de diversão, de entretenimento, um Rotary Club, alguém, para me relacionar, comer pizza junto, sair com aquela gatinha, estou de olho naquele gatinho. Tem gente que vem para a igreja não por Jesus, pelo gatinho que viu. Uau, que gatinho, amém. Aí o que acontece? Quando você olha a igreja como lugar de entretenimento, você se torna apenas alguém que está atrás de cócegas, alguma coisa para se divertir. Outros olham a igreja como um lugar de avaliação. Eu estou aqui como um fiscal espiritual. Aí termina o culto, do jeito que ele olha a igreja, ele se torna um fiscal. A pregação estava boa hoje não, o louvor estava desafinado. Sabe que tem crente que diz assim, vocês já ouviram? Não estou mais sentindo a presença de Deus no culto. Não sinto mais a presença de Deus na célula, como se Deus está presente ou não, dependendo se o cara sente ou não sente. Onde que está escrito que a presença de Deus depende do meu sentimento? E quem é você para assinar embaixo o projeto de que Deus está ou não está naquele lugar? Seu sentimento muitas vezes não tem nada a ver com Deus. Por que no mesmo culto, um sai de lá quebrantado, transformado, chorando, e o outro sai igual um freezer? Não senti nada. Por que Deus estava para um e não estava para outro? É claro que essa questão tem a ver comigo, com a minha interioridade, com a minha condição emocional ou espiritual. Enfim, o jeito como eu olho determina o jeito como eu ajo, como eu respondo. Por outro lado, tem pessoas que enxergam a igreja como um hospital, um lugar de cura, de esperança para os aflitos, um lugar da manifestação do amor e da graça de Deus, um lugar onde as pessoas podem ter suas vidas restauradas. Elas veem na igreja
um lugar onde as pessoas podem aprender sobre Deus, sobre adoração, ter um encontro com Deus, mudar sua vida. Eles veem também a igreja como lugar para dar, para contribuir, para se envolver, um lugar para servir mais do que ser servido. Pessoas que enxergam a igreja daquele jeito que eu falei, vão ter uma atitude. Pessoas que enxergam a igreja por esse prisma que eu estou falando, vão se tornar outro tipo de membro. Porque a maneira como você enxerga a sua igreja local vai determinar que tipo de membro você vai ser. Se você enxerga a igreja como um hospital, você vai querer ser uma enfermeira lá. Você vai querer ser um médico lá. Você vai querer ser um técnico em saúde lá. Você vai querer participar. Você vai se tornar um membro. Pessoas que enxergam, olham assim para a igreja, em geral elas começam a fazer parte da solução. Elas começam a fazer parte dos voluntários. Se tornam membros servos, membros agentes de cura, membros doadores, ajuda, de atenção, de amor, membros dizimistas, parceiros, financiadores, membros discipuladores, membros atuantes. Pode avaliar. A maneira como eu enxergo determina a minha maneira de comportar, de proceder, de ser. Que tipo de membro você? Fala para a pessoa que está ao seu lado, dá uma cutucada assim. Como é que você está enxergando a sua igreja local? Não responde, não responde, não responde. 2. A maneira como você se vê vai determinar que tipo de igreja será a sua igreja. A igreja que você congrega. Primeiro, a maneira como eu enxergo a igreja determina que tipo de membro você. Segundo, a maneira como eu me enxergo, eu me vejo, vai determinar que tipo de igreja será a igreja local que você congrega, que você participa. Como assim, pastor? A verdade é essa. Toda igreja local é a somatória, é o resultado, é o reflexo das pessoas que a compõem. Por que a igreja de Tessalônica era uma sumidade extraordinária, exemplar, referência? Por causa das pessoas que congregavam lá. E quem eram essas pessoas? Eram pessoas saudáveis. Eram pessoas que se enxergavam de forma impressionante, com uma Bíblia. Como que é tal igreja aqui em Viçosa? Como ela é? A resposta é, ela é como são as pessoas que lá participam. Nem mais, nem menos. Como então são as pessoas que lá participam? A resposta é, elas são como elas acreditam que elas são e como elas se comportam e como elas agem. Provérbios 23, 27 é muito interessante. Olha aquele que diz assim, ó. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. O que a Bíblia está dizendo? Que você e eu somos como nós imaginamos que nós somos. Como você se imagina? Qual é o conceito que você tem de você mesmo? Como você se enxerga? Sabe, queridos, como uma pessoa se vê, é como ela realmente é. Esse é o estado real da igreja local. Porque igreja local é composta por pessoas. E as pessoas que compõem aquela igreja local, elas têm um autoconceito. E é exatamente quem você é que determina o perfil da igreja local que você está. Então olha só, pessoas avivadas, igreja avivada. Pessoas frias, igreja fria. Quando a gente fala, eu fui numa igreja ali, pensa numa igreja avivada. O que estava avivado lá? Ventilador, cadeira, púlpito, caixa de som? Não, pessoas. Quando você fala assim, rapaz, eu fui numa igreja ali, pensa numa igreja fria. A igreja sorveteriana dos últimos dias. Por quê? Porque as pessoas lá são frias. Muitas vezes as pessoas vão em Santarém e falam assim, pastor, a igreja de Santarém é uma igreja amorosa. Não existe prédio amoroso. Fala, olha que prédio amoroso. Não existe.
Estão se referindo a quem? As pessoas. Então, as pessoas que compõem a igreja, que determina a igreja. Pessoas curadas, igreja saudável. Pessoas feridas, igreja doente. Pessoas intrépidas, igreja ousada. Pessoas medrosas, igreja tímida. Pessoas sérias, igreja respeitada. A igreja numa cidade é respeitada a partir dos membros, das pessoas que compõem. Pessoas não confiáveis, igreja não admirada. Pessoas generosas, igreja próspera. Quando eu chego numa igreja, eu já vejo quem congrega ali. São pessoas generosas. Porque a gente percebe. Pessoa generosa, igreja próspera. Pessoas mesquinhas. Tem gente, irmão, que é mão de vanca, que não dá nada, não abre a mão nem para dar tchau, dá tchau assim. Sabe aquele irmão que atravessa um rio com uma sorrisal na mão e a sorrisal não derrete? Pessoas alegres, igreja contagiante. Pessoas servindo, igreja crescente. Pessoas sem tempo, igreja sem resultados. Imagina uma igreja que tem 100 membros e todos os 100 não têm tempo para se envolver na agenda da igreja, não tem tempo para visitar, não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para discipular, não tem tempo para liderar uma célula, não tem tempo para nada, para se envolver com crianças, não tem tempo. É aquilo que eu falei sexta-feira, é o crente japonês, é o crente que, japonês, nunca que dá. Nunca que dá. Vamos visitar, nunca que dá. Vamos, nunca que dá. Nunca que dá para se envolver. A igreja está na último item da sua lista de atividades e responsabilidades. Uma igreja, pessoas sem tempo, igreja sem resultados. Pessoas amorosas, igrejas cativantes. Pessoas comprometidas, igreja sólida. Então veja só, as pessoas que compõem a igreja determinam o perfil de uma igreja local. É muito simples, né? Se a maioria das pessoas em uma igreja não se acham capazes, elas se acham, pensam, acreditam, imaginam que elas são incapazes, eu posso dar um laudo e assinar embaixo que aquela igreja é uma igreja incapaz. Por quê? Ela é formada por pessoas que se acham, que acreditam, que se imaginam incapazes. Agora, se as pessoas acham que elas têm autoridade, então eu posso dizer que aquela igreja é uma igreja que tem autoridade. Se a igreja é composta por pessoas que têm medo de expulsar demônio, não. Né? Porque tem crente que quando manifesta um demônio, ele fica tudo arrupiado. Cruz credo. Tem crente que quando manifesta um demônio, ele se torna igual Davi. Com meu Deus eu salto muralhas, ele sai pulando os muros e vai embora. Olha só. Agora, como nós nos vemos determina esse comportamento. Quem você crê que você é? Quem você crê que você... O que você crê que você pode? O que você crê que você tem? Qual é a sua identidade? Como você se enxerga? Né? Como você vê a si mesmo? Você se vê como uma pessoa sem tempo, sem talento, sem valor, sem competência, sem dom, sem importância? Ou você se vê como um agente de transformação, um embaixador de Cristo, um instrumento de cura, uma peça importante na engrenagem, alguém que foi salvo para servir e para fazer a diferença, um embaixador, um representante legal do reino de Deus aqui, uma peça importante nesse projeto chamado igreja local? É assim que você se enxerga? Como você se vê? Porque como você se vê, como você se enxerga, determina que tipo de igreja vai ser a igreja que você faz parte. No Antigo Testamento, nós vemos essa verdade de forma muito clara. Essa atitude no povo de Deus, em Israel.
Eu estou falando da igreja pentecostal do Monte Sinai, liderada por um pastor titular muito famoso chamado Moisés. Moisés está liderando uma igreja, milhares de pessoas, uma multidão. E Deus tem um plano, lembra? Deus sempre tem um plano, uma terra prometida, um objetivo, uma conquista a ser realizada através de qualquer igreja local. Essa é a igreja local, no script de Deus, no sonho de Deus, nos planos de Deus, tem uma tarefa, uma missão para cumprir. Moisés com a sua igreja também tinha, atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, onde mana leite e mel. E Moisés, como um bom líder, fala: vamos lá, gente, vamos cumprir nossa missão. Afinal, é para isso que nós existimos. Nós estamos aqui para tomar posse da terra prometida, implantar, o reino de Deus, sermos uma nação forte, que representa a Deus. Todas as nações vão ver a partir de nós quem é Deus, vão saber quem é Deus a partir de nós. Esse é o propósito. Então, eles iam para a terra, para o objetivo, para a conquista deles. Só sabe o que aconteceu? Moisés chama alguns líderes principais e manda espiar a terra. Só que eles não entenderam. Moisés mandou eles espiarem a terra, e eles foram espiar gigante. Deus não te mandou espiar dificuldade. Deus não mandou você espiar gigante. Deus mandou você espiar a bênção, a terra, o milagre, a vitória. Amém? Então tira os olhos do gigante, põe no milagre, põe na terra, põe no cacho de uva, que dois tem que carregar. Só que eles foram lá, em vez de espiar na terra, até espiaram. É boa mesmo, Deus tem razão, rapaz, o negócio aqui é maravilhoso, mana leite e mel, rapaz, olha só, coisa boa. Mas ao invés de eles concentrarem na bênção, no objetivo, no propósito, no que Deus tinha para eles focaram no gigante. Aí olha só, de novo, muito claro, como ele se enxerga, determina que tipo de igreja eles serão. E aí eles começaram a se enxergar como? Eles se enxergavam como gafanhotos. Eles se viam como gafanhoto. Eles diziam: eles são grandes, nós somos pequenos. Eu te pergunto assim, o que uma igreja de gafanhoto faz? Nada. Lembra? Nós temos 1000 membros, pastores. Poxa, e quem são esses 1000 membros? São 1000 gafanhotos. Vai matar gigante nenhum. Você sabe o que aconteceu? Olha só, eles se tornaram, pela maneira como eles se viam, porque eles tinham uma ótica sobre si mesmos, porque eles eram como eles se imaginavam, diz a Bíblia. Eles se tornaram medrosos, covardes, incrédulos, rebeldes, murmuradores, carnais, e por causa disso nunca experimentaram a promessa e a relevância que Deus tinha para a vida deles. Ficaram aquém, ficaram fora do que Deus tinha para a vida deles. Olha só, aquela geração teve que morrer, gente, isso é sério. E Deus teve que esperar uma nova geração, com outra mentalidade, com outra atitude e com outro coração para cumprir os seus propósitos. Aquela membresia que se via como gafanhoto, morreu. Deus teve que esperar todo mundo morrer. Por isso que demorou. Porque o plano de Deus era fazer um negócio rápido. Não sei se vocês lembram. Falou: não mata, Deus não mata. Deus só não matou por causa de Moisés. Não, então não é para matar agora? Não, então vamos esperar, cada um morrer ao seu tempo. Esperou cada um morrer ao seu tempo. E só depois, o próprio Moisés morreu. Aí Deus fala: agora dá para... Agora dá. Outra igreja, com gente do tipo de Caleb, com membro do tipo de Josué, com uma raça nova de jovens, um povo antenado, turbinado, cheio de fé. Eles não se viam mais como um gafanhoto. A mentalidade deles era outra. Pelo contrário, eles se viam como guerreiros, conquistadores. O Senhor está conosco, nós vamos entrar, essa terra é nossa. E olha só a atitude deles, inverteram. Eles não olhavam para o gigante como gigante. Eles não ficavam assim: olha que gigantão. Não. Sabe como a Bíblia diz que essa nova igreja, liderada agora por Josué, eles viam
o gigante como pão. A Bíblia diz, eles são como pães. Nós vamos comer esse pão todinho. É como pão quentinho, francês. Nós vamos passar manteiga e nós vamos devorar eles. Olha que tipo de atitude. Como ele se viu, agora então nós temos uma outra igreja. É muito impressionante. Olha, mesmo Moisés sendo um líder extraordinário, ele não pôde entrar na terra prometida por causa dos membros da sua igreja. Gente, isso para mim é muito forte. Moisés, pensa num líder, né? Nós temos a tendência de pensar que a responsabilidade é do líder. Nós colocamos tudo na conta do líder. Se o líder for bom, for pentecostal, for homem de oração, souber pregar, for extraordinário, então o negócio acontece. Mas, gente, pensa no Moisés. Moisés era um homem que falava com Deus face a face. Moisés era um cara da intimidade. Moisés era assim com o homem. Moisés, ele falava e as coisas aconteciam. Ele falava com a rocha, saía a água. Meu pai do céu, olha que líder. Ele tocava e a água virava sangue. Ele batia na terra e vinha piolho. Ele tocava, o mar abria. Pensa num líder mais extraordinário do que esse. Era um líder tão chegado de Deus, tão poderoso, que se alguém falasse mal dele, só falasse mal, um pouquinho mal da esposa dele, ficava leproso. Mas esse líder extraordinário não conseguiu, nem ele conseguiu entrar na terra prometida. Por causa do quê? Por causa do povo, da igreja, dos membros da igreja dele. Aí entra Josué na cena. Josué vai liderar agora, atravessa o Jordão. E olha, eu amo o livro de Josué. O livro de Josué é um dos livros mais extraordinários. Sabe, quem gosta de filme de ação, eu gosto de filme de ação. Leia Josué. Meu irmão, é guerra. É sangue voando. Aí o que acontece? Leia o livro de Josué. E uma coisa que me chama a atenção, no capítulo 10 do livro de Josué, a gente ali mostra claramente como o povo, a maneira como eles se veem, determina o nível de conquista. E aí Josué começa a ganhar, conquistar, vencer, avançar, expandir. Josué vai conquistando cidades, vai matando reis. No capítulo 10 de Josué tem uma coisa muito interessante que me chama a atenção. Ele vai mostrando repetidas vezes uma frase que eu chamo o capítulo do disco furado. Não sei quantos de vocês lembram do disco furado. Vocês lembram do vinil, do disco de vinil do Roberto Carlos, tal, né? Que você colocava numa letrola, assim, colocava uma agulha assim em cima e rodava. Eu me criei num bar. Meu pai era dono de um bar. Então a gente vendia cerveja, cachaça, os cambau lá, o pessoal jogando sinuca lá, na época do garimpo, da Serra Pelada, Cripurizinho, lá em Itaituba, na região do Pará. Eles vinham estribados, os garimpeiros cheios do ouro, pegavam as meninadas, as prostitutas, e iam lá para o bar. Põe mais uma aí. E eu servindo ele. Põe o Valdir Soriano aí. Eles queriam o alto, Valdir Soriano. Põe o Reginaldo Rossi. E eu colocava. Põe o Sidney Magal. Alguns pensam que eu estou orando em línguas. Não, mas isso é nome de cantor, tá? Mas alguns sabem que estão rindo, está dando até saudade alguns aí, ó. Que tempo, pastor. José Augusto, do Fernando Mendes. Pois é. Aí, dependia do... O garimpeiro falava, eu gosto dessa, repete. Aí eu tinha que ficar repetindo a música. Acontecia que de tanto tocar, furava o disco, não é? Não era assim? Aí engatava. Estava lá no Reginaldo Rossi. Garçom. Aí ficava, garçom, 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 garçom. E eu tinha que ir lá, aqui nessa mesa de bar. Então, no livro de Josué tem um disco furado. Você sabe qual é o disco furado? O disco furado é assim, ó. Josué e todo Israel com ele. Josué e todo Israel com ele conquistaram a cidade tal. Josué e todo Israel com ele conquistaram e venceram o rei tal e tal. Josué e todo Israel com ele. Gente, é óbvio
que não é só a liderança, é Josué e todo Israel com ele que vai fazer a diferença. Amém? É um fato isso. Agora, uma coisa que eu quero falar com você hoje, vamos ver com outro nível de fé, agora liderado por outro líder, finalmente entraram naquilo que Deus tinha para eles. Que coisa impressionante. Então nós vamos ver agora um pouco sobre essa questão da relevância de uma igreja local. Reavaliando a relevância. Nós temos que rever que o seguinte, uma igreja local, ela é tão importante ou relevante o quanto ela cumpre cabalmente o seu chamado, conquista o que é para conquistar, a razão da sua existência e o seu propósito. Então, olha você, uma igreja local tem um propósito, tem um objetivo. Gente, engana-se quem pensa que nós estamos aqui só para cantar 4 músicas para Jesus todo domingo, ouvir uma pregação, dar R$5 de oferta e voltar para casa. Não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para algo sublime, para um projeto grande, para algo extraordinário, amém? Então, nós temos, para ser relevante, nós temos que cumprir cabalmente o nosso chamado como igreja, que é a razão da nossa existência, que é o nosso propósito. Então vamos lá, vamos reavaliar a relevância. Olha o que Efésios 3 diz. Efésios 3 diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, olha, Deus está com um plano com a igreja. A multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu destaquei a palavra igreja e a palavra eterno plano, ou seja, Deus tem um eterno plano para realizar através da igreja. O que é? É tornar conhecida essas diversas formas da sabedoria, do amor e da graça de Deus. Então, olha só, nós temos que entender que o negócio de Deus aqui é com a igreja. Então, a relevância de uma igreja local é medida pelo quanto ela cumpre a sua missão e alcança seus objetivos. Qual das 2 igrejas se tornou relevante? A de Moisés ou a de Josué? A de Josué, porque a de Josué que conquistou e entrou no propósito, no objetivo que ela tinha para realizar. Relevância é proporcional a propósitos alcançados e papéis cumpridos. Tem pai e pai. Tem pai que é relevante e tem pai que tanto faz. Tem pai que fez o filho e sumiu. Ele é relevante? Não. Por quê? Porque ele falhou em cumprir o seu objetivo da paternidade. A relevância de alguém, de um órgão, de uma igreja, de uma pessoa, de uma instituição, tem exatamente a ver com o quanto ela cumpre o seu papel e faz falta se ela parar de fazer. Então olha só, a relevância é medida também pela falta que aquilo, seja uma pessoa, seja um serviço, seja uma autoridade, faz se deixasse de existir. Por quê? Se uma igreja deixa de existir, quem que vai fazer o papel dela? Então aquilo, uma igreja que se torna relevante é a igreja que cumpre o seu papel. Vamos lá. Nós descobrimos como brasileiros recentemente que os caminhoneiros no Brasil, eles são o quê? Relevantes. Eles são muito relevantes. Eles pararam uma semana, a gente sentiu na pele. Então eles são relevantes. A polícia, quando tem greve, ninguém sai à noite, não, a polícia está de greve. Os ladrões estão à vontade. O pessoal da saúde, né, são serviços essenciais e outros. Então a relevância tem a ver com a falta que aquilo faz se deixasse de existir. Mas não basta apenas existir, é preciso valer a pena existir. O que eu falo? Uma igreja local, ela não pode só existir, ter o pontinho dela no mapa do Google Maps. Ela existe, pesquisa, achou, não é isso. Ela tem que existir, mas ela tem que agir, ela tem que fazer valer a pena a sua existência.
Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Uma igreja local existe para juntar e não para espalhar. O nível de relevância de uma igreja se mede de várias maneiras. Nós vamos ver isso rapidamente. Primeiro, uma igreja local nunca será mais relevante do que as pessoas que a compõem. O nível de relevância, de importância, de realização, de conquista dessa igreja tem a ver com a somatória de relevância de cada um de vocês. Se perguntar assim, qual o nível de relevância da igreja, da comunidade Batista da Paz, né? Em Viçosa, nós vamos ter que fazer uma continha. A continha é a relevância dela, mais a relevância dele, mais a relevância dela, mais a relevância dela, e vai somando, e vai somando, e vai somando, até o final. Até que nós vamos achar o nível de relevância dessa igreja. Eu te pergunto, qual é o número de contribuição nessa somatória que você está dando para essa igreja? Uma boa pergunta. A sua presença aqui contribui com quanto desse total, dessa somatória, desse montante de relevância dessa igreja aqui na cidade de Viçosa, na nação brasileira? Outra coisa que é muito importante, a relevância de uma igreja local é proporcional à relevância de todos os membros juntos. É a somatória do nível de relevância de cada um. Porque quando eu me envolvo e eu faço o meu papel, eu me torno relevante naquela igreja. Com a somatória da relevância do meu irmão do lado, que também está fazendo o papel dele. Com a somatória da relevância da irmã que está ali, que também está fazendo o papel dela. Aí isso aumenta o nível de relevância. Porque a igreja é uma prestadora de serviço. Praticamente isso. Do reino de Deus. De amar, de cuidar, de restaurar. Lembra? Lá em Efésios que nós lemos? Através da igreja. Não é através da escola, não é através do exército, não é através da Cruz Vermelha, não é através da política, do PT, do PSL. É através da igreja. A missão da igreja é única, exclusiva e intransferível. Mas ninguém vai fazer o serviço que é para a igreja fazer. Essa representatividade da graça, da multiforme sabedoria e amor de Deus. Amém, meus amados? São as pessoas que determinam o nível de relevância de uma igreja em pelo menos 3 áreas. Como que nós nos tornamos relevantes como igreja? Quando cada membro da igreja está contribuindo com essas 3 áreas. Resultados, comportamentos e envolvimento. Resultados, comportamento e envolvimento. Vamos entender melhor. Uma igreja é tão relevante quanto os resultados que aconteceram e acontecem na vida das pessoas que ali estão. Gente, o que torna uma igreja famosa, relevante, benquista numa cidade? São os resultados. Rapaz, você viu o Raimundo? A vizinhança vai falar, a família vai falar, o Raimundo era um drogado, o Raimundo era um ladrão. A igreja ajudou ele, tiraram ele das drogas. Hoje é um homem, casou, tem uma boa família, é empresário. Olha que coisa linda. Rapaz, tu sabe, aquela mulher estava com câncer. Foi na igreja lá, fulana de tal, de Comunidade da Paz, e foi curada. O que torna uma igreja relevante são os resultados. Mas o cara estava quebrado, endividado. Ele foi para aquela igreja, Jesus entrou na vida dele, pagou suas dívidas, hoje é um homem bem sucedido. São os resultados. Por que a Bíblia diz que a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, caía na simpatia e o povo gostava da igreja? Por causa do resultado. Milagres, comunhão, alegria daquela igreja. Aquela igreja era uma igreja que os resultados dela, eles partilhavam os bens, vendiam seus terrenos, ajudavam os pobres. Aí o nível de relevância dela aumentou. Ela era benquista na cidade. Vocês estão me entendendo? Está claro? Como uma noite sem luar? Amém, irmãos? Uma igreja é tão relevante quanto o comportamento das pessoas que a compõem. Gente, isso aqui é um fato. Lembra que eu disse que sua vida
está atrelada da sua igreja local agora? Que sua vida e você, sua vida e a sua igreja local, tudo a ver? Por quê? Porque agora, meu irmão, querendo ou não, pelo fato de você faz parte dessa igreja, o seu comportamento acredita ponto positivo ou ponto negativo para essa igreja aqui. Se as pessoas lá na faculdade souber que você é dessa igreja e você é um péssimo aluno, cola, mente, bebe, apronta, como todos os outros, olha o nível de relevância dessa igreja. Você é um representante legal dessa igreja. Amém ou não amém? Então, o seu comportamento, a sua atitude, por outro lado, se você for uma pessoa amorosa, no trânsito, na escola, é um funcionário exemplar, né? Na família muitas vezes não converteu, porque o testemunho tem mulher que fala: estou 10 anos orando para o meu marido converter, pastor, eu não sei, é homem do coração duro. Mas o comportamento não anima ele a ser crente. Aquela velha história, não sai da igreja, nem em compensação o demônio também não sai dela. Então o comportamento das pessoas, o nosso comportamento enobrece ou macula a reputação e relevância da nossa igreja local. Eu sempre brinco com alguns irmãos: cara, se for para você estar aprontando na escola, no emprego, dando mau testemunho, não fala que você é da nossa igreja não, pelo amor de Deus, você é ateu. Uma igreja local não será mais relevante do que o nível de envolvimento e participação das pessoas que nela congregam. Então, o nível de relevância tem a ver com resultado, com comportamento e com envolvimento das pessoas. O que eu quero falar com envolvimento? Definitivamente, a relevância de uma igreja local é proporcional ao nível de envolvimento. O que é isso? Atuação, participação dos seus membros. Imagina que aqui nessa igreja tem um ministério infantil top das galáxias. Negócio de primeira linha. Porque os membros da igreja, os pedagogos, as pessoas que têm habilidade e dom nessa área, montaram um programa de excelência. Você sabia que tem hoje gente decidindo ficar numa igreja só por causa do ministério infantil? Uma vez eu estava ouvindo o pastor Tiago Brunet e ele disse assim, ele disse que um dia ele estava numa reunião de pastores e ele fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Ele disse mesmo assim para os pastores: se Jesus está em todas as igrejas, por que eu deveria congregar na sua? Uma boa pergunta, né, irmão? Jesus está em todas, por que eu deveria congregar na sua? Por causa do serviço, da qualidade, da excelência, do diferencial. Você sabia que ar-condicionado ganha pessoas para Jesus? Estacionamento ganha pessoas para Jesus. Na nossa igreja nós temos uma equipe só ajudando o pessoal a estacionar, achar uma vaga, entendeu? Que é a diferença. Quem não gosta de chegar no restaurante e sair e deixar com uma manobrista a chave? Diferencial. Tem gente que fala, só Jesus basta. Irmão, Jesus, tem um obreiro lá em São Paulo que ganha muitas almas para Jesus. O nome dele é estacionamento. Igreja que não tem, não ganha alma para Jesus. Você tem que ter esse obreiro na sua igreja. Então, o envolvimento. E como que a gente melhora, amplia, maximiza, melhora o nosso serviço? Quando todas as pessoas da igreja estão envolvidas para fazer aquela igreja ser relevante na prestação de serviço, no envolvimento. Nós precisamos entender de uma vez para sempre, cada um é muito importante no corpo de Cristo. Uma coisa que Satanás está enganando as pessoas é: eu não sei fazer, eu não tenho unção, eu não sei falar, eu não sirvo, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Ele se acha tão humilde que ele não é nada. Gente, deixa eu te dizer uma coisa, você é importante nessa igreja. Todos aqui. Você faz parte do corpo de Cristo. Quem faz parte do corpo de Cristo aqui? Deixa eu ver. Você é parte do corpo. Eu olho para mim e fico pensando assim, o que eu não quero no meu corpo? O que não é importante no meu corpo? O que não é importante no seu corpo? Sabe, pastor, orelha, para que duas? Tira uma. Tudo é importante. Pastor, eu sou o
Não, dedinho. O dedinho não é importante. Então ele tem uma função de trazer equilíbrio para o corpo, mesmo que ele é tortinho, feio. Até a manicure acha estranho aquela unha. Mas o dedinho é importante. Corta para você ver. Outro dia, senti que tinha alguma coisa incomodando no meu nariz. E eu fui lá, pensei assim, é uma melequinha, não lavei direito, vou lá dar uma lavada. Quando eu cheguei mais perto do espelho para olhar, acredite, não era melequinha não, antes fosse. Era um pelo que tinha crescido demais da conta por falta de manutenção. E estava já assim passando. E eu peguei a tesourinha, aparei aquele pelo e fiquei pensando, pelo dentro do nariz. Para quê? Qual a função? Entra na internet e procura assim, função do pelo no nariz. Você vai ficar impressionado do valor e da importância, do papel, do filtro que ele faz. Sobrancelha, para que sobrancelha? É só estética? Não, apesar que quando tira fica feio, mas deixa lá. O suor, meu irmão, se não tivesse essa barragem aqui, essa barreira, ele é direto para o olho. Tudo no corpo, mesmo que você seja o pelinho do nariz de Jesus, no corpo de Jesus, você tem um valor nessa igreja. Amém? Você só precisa saber o que você é e começar a fazer o seu papel. Vamos lá, só para terminar. A igreja local precisa de você, você é uma parte importante do corpo de Cristo. A relevância de uma igreja local tem a ver com a qualidade, como eu disse, nível de excelência e a quantidade, o volume de serviço que ela presta para seus membros e para a comunidade onde ela está plantada. E isso só é possível com o envolvimento e a participação de todos. É extraordinário ver o que pode vir a acontecer dentro e através de uma igreja local, quando as pessoas certas começam a atuar nos lugares certos, com as perspectivas e atitudes certas. Tem um lugar para você aqui. Existe um jeito de você servir e acelerar o crescimento dessa igreja, ajudar essa igreja a ser relevante na cidade de Viçosa. Foi o nível de compromisso, envolvimento, contribuição, serviço e participação de vocês que fez essa igreja chegar até aqui onde ela chegou. Essa igreja conquistou o que conquistou, está onde está, chegou onde chegou, porque isso aqui é um resultado proporcional do compromisso, envolvimento, contribuição, serviço e participação de vocês. Não pode reclamar, não pode pôr culpa em ninguém. Não é culpa da Dilma, nem do Bolsonaro, nem do pastor, nem do Espírito Santo, que a gente quer muitas vezes colocar a culpa no Espírito Santo. Vocês têm o resultado exatamente proporcional a essas coisas aí. Compromisso, envolvimento, contribuição. A pergunta é, e como essa igreja vai estar, pastor, daqui 5 anos? Quem vocês serão? Qual tamanho vocês serão? Quantas igrejas plantadas? Qual vai ser a expansão? Qual o nível de excelência? Qual o nível de unção? Qual o nível de realização? Vai depender exatamente dessas coisas, do compromisso, do envolvimento, da contribuição, do serviço e da participação de cada um. E a última coisa, uma igreja local só vai cumprir a plenitude do seu propósito se cada um fizer a sua parte. Olha esse texto. Eu gosto desse texto bíblico. Efésios 4,15 diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Gente, está mais claro do que uma noite sem luar aí. O crescimento de uma igreja, esse crescimento em tudo, depende exatamente disso, da participação, do auxílio de toda, não de algumas juntas. O corpo aqui precisa de todas as juntas, ó. Toda junta, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação. O que é justa cooperação? É que todos estão fazendo na medida justa que podem. Não é justo 10 vestirem a camisa e 50 ficar só assistindo o camarote.
Não é justo 10 fazerem a sua parte e o restante não. O crescimento de uma igreja vem quando, o que acontece? Quando existe uma justa cooperação de cada parte, que efetua o próprio aumento para edificação de si mesmo, em amor. Amém?